Neuroaprendizagem motora no voleibol de base, ênfase na sequência pedagógica direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. Atenção! Você sabia que mais de 70% das habilidades motoras complexas desenvolvidas na infância e adolescência permanecem como base para toda a vida esportiva de um atleta? A neuroaprendizagem motora representa a fronteira entre a ciência cerebral e a excelência esportiva, revelando como o sistema nervoso central processa, armazena e executa movimentos cada vez mais eficientes. No voleibol de base, compreender os mecanismos neurais da aquisição de habilidades não é apenas desejável, mas fundamental para formar atletas completos e prevenir lesões desde os primeiros contatos com a modalidade. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, trazendo à tona as mais recentes descobertas sobre neuroplasticidade, controle motor e sequenciamento pedagógico aplicados especificamente ao desenvolvimento de jovens voleibolistas. Os resultados apontam para uma revolução na forma como treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos devem conduzir os processos de ensino-aprendizagem, priorizando a qualidade da informação neural sobre a quantidade de repetições mecânicas. Para empresas, clubes e federações que buscam excelência em seus programas de formação, este estudo oferece subsídios científicos robustos para investir em metodologias que potencializam o talento desde as categorias de base, reduzindo custos com reabilitação e maximizando o retorno sobre investimento em capital humano. A contratação de consultorias especializadas em neurociência aplicada ao esporte pode transformar dados científicos em resultados concretos nas quadras, posicionando sua organização na vanguarda do desenvolvimento esportivo nacional e internacional. Resumo: a neuroaprendizagem motora constitui um campo emergente que integra conhecimentos da neurociência cognitiva, psicologia do esporte e pedagogia motora para compreender os mecanismos subjacentes à aquisição e refinamento de habilidades motoras. No contexto específico do voleibol de base, onde a formação técnica ocorre durante períodos críticos do desenvolvimento neurológico, compreender como o sistema nervoso central processa informações sensoriomotoras torna-se imperativo para a eficácia dos programas de treinamento. O presente estudo objetivou analisar os fundamentos neurocientíficos da aprendizagem motora aplicados ao voleibol de base, propondo uma sequência pedagógica fundamentada nos princípios de neuroplasticidade, controle motor dinâmico e teorias contemporâneas da ação. A metodologia adotada caracterizou-se como pesquisa teóricos-exploratória, mediante revisão bibliográfica sistematizada de literatura científica indexada nas bases Cielo, PubMed, Springer, Elsevier e periódicos CAPES, abrangendo periódicos publicados entre 2014 e 2025, complementada por obras clássicas seminais na área. Os resultados evidenciam que a neuroplasticidade dependente da experiência, particularmente durante a infância e adolescência, oferece janelas de oportunidade para o desenvolvimento de padrões motores específicos do voleibol, como o ataque, o bloqueio e a defesa, desde que estimuladas por práticas deliberadas e feedback apropriado. A sequência pedagógica proposta fundamenta-se na progressão do controle de variáveis simples para complexas, respeitando os estágios do desenvolvimento motor e as características do sistema nervoso em formação. Conclui-se que a integração dos conhecimentos neurocientíficos à prática pedagógica no voleibol de base potencializa não apenas a performance técnica, mas também a cognição tática e a resiliência física dos jovens atletas, exigindo, contudo, formação continuada dos profissionais envolvidos e reestruturação curricular dos programas de formação. Recomenda-se a implementação de protocolos de avaliação neurofuncional e o monitoramento longitudinal dos indicadores de desenvolvimento motor para ajustes constantes na periodização do treinamento. Palavras-chave: neuroplasticidade, controle motor, voleibol de base, sequência pedagógica, desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Introdução. A compreensão dos mecanismos neurais subjacentes à aquisição de habilidades motoras representa um dos avanços mais significativos das ciências do esporte nas últimas décadas.
A convergência entre neurociência cognitiva, biomecânica e pedagogia motora possibilitou a elaboração de paradigmas teóricos capazes de explicar como o sistema nervoso central codifica, armazena e recupera padrões de movimento, oferecendo subsídios fundamentais para a otimização dos processos de ensino-aprendizagem em contextos esportivos específicos. Schmidt, Lee, 2019. No voleibol, modalidade caracterizada pela complexidade técnica, demandas cognitivas elevadas e necessidade de precisão espacial-temporal, a aplicação desses conhecimentos torna-se particularmente relevante durante as fases iniciais de formação, quando o sistema nervoso apresenta maior plasticidade e susceptibilidade às experiências motoras. Gentili, 2000. O voleibol de base enfrenta desafios singulares relacionados ao desenvolvimento de habilidades motoras complexas em indivíduos em processo de maturação biológica e neurológica. Diferentemente de esportes com padrões motores mais estáveis e previsíveis, o voleibol exige a integração de múltiplos sistemas perceptivo-motores, processamento rápido de informações visuais e proprioceptivas, e execução de movimentos de alta velocidade e precisão em contextos dinâmicos e mutáveis. Chefizade, 2016. A tradicional abordagem pedagógica, fundamentada predominantemente na repetição massificada e na imitação de modelos técnicos, tem demonstrado limitações significativas quanto à transferência de habilidades para situações de jogo reais e quanto à retenção de longo prazo dos padrões aprendidos. Newell, 1991. Essa constatação impõe a necessidade de revisão crítica dos fundamentos teóricos que orientam a prática de ensino no voleibol de base, buscando fundamentação nas evidências científicas contemporâneas sobre neuroplasticidade e controle motor. A neuroplasticidade, entendida como a capacidade do sistema nervoso de se modificar estrutural e funcionalmente em resposta à experiência, constitui o princípio fundamental da aprendizagem motora. Klein, Jones, 2008. Durante a infância e adolescência, período que coincide com a iniciação e formação específica no voleibol, o cérebro humano apresenta elevada plasticidade sináptica, particularmente nas regiões do córtex motor, cerebelo e gânglios basais, estruturas cruciais para o planejamento, execução e correção de movimentos. Hoffman et al., 2016. Essa característica neurobiológica oferece tanto oportunidades quanto responsabilidades aos profissionais envolvidos na formação de jovens voleibolistas, uma vez que experiências inadequadas ou insuficientes durante esses períodos críticos podem comprometer irreversivelmente o potencial de desenvolvimento motor. Hillman et al., 2008. O problema de pesquisa que orientou o presente estudo centra-se na seguinte questão: como os princípios da neuroaprendizagem motora podem fundamentar uma sequência pedagógica eficaz para o desenvolvimento de habilidades no voleibol de base. A partir dessa interrogação, delineou-se como objetivo geral analisar os mecanismos neurocientíficos da aquisição de habilidades motoras aplicados ao voleibol de base, propondo uma sequência pedagógica alinhada aos princípios de neuroplasticidade e controle motor dinâmico. Como objetivos específicos, buscou-se caracterizar os fundamentos neurobiológicos da aprendizagem motora em crianças e adolescentes, e identificar as demandas sensoriomotoras específicas do voleibol, e analisar as teorias contemporâneas do controle motor aplicáveis ao contexto do voleibol de base, e propor uma sequência pedagógica fundamentada neurocientificamente, e discutir as implicações práticas para programas de formação de atletas. A justificativa teórica deste estudo fundamenta-se na necessidade de atualização dos referenciais que sustentam a pedagogia do voleibol, incorporando avanços das neurociências que modificaram substancialmente a compreensão sobre como os seres humanos aprendem a se mover. A justificativa prática reside na urgência de formar atletas tecnicamente competentes, fisicamente resilientes e cognitivamente preparados para as demandas do esporte de alto rendimento, minimizando índices de abandono e lesões precoces frequentemente associados a abordagens inadequadas de iniciação esportiva. França et al., 2019. A relevância desta pesquisa estende-se a treinadores, preparadores físicos, pedagogos do esporte e gestores de programas de formação de atletas, oferecendo fundamentação científica para decisões metodológicas e curriculares.
Desenvolvimento. A neuroaprendizagem motora configura-se como um domínio interdisciplinar dedicado ao estudo dos processos neurais envolvidos na aquisição, retenção e transferência de habilidades motoras. Seu desenvolvimento histórico remonta às primeiras investigações sobre fisiologia do movimento no século XIX, consolidando-se como campo autônomo na segunda metade do século XX com a integração de métodos de neuroimagem e modelagem computacional do controle motor, Latache, 2012. A compreensão contemporânea sobre o tema transcende a visão mecanicista que predominou por décadas, reconhecendo o sistema motor como um sistema complexo, adaptativo e emergente, cuja organização resulta da interação dinâmica entre componentes neurais, biomecânicos, tarefa e ambiente, Davids et al., 2008. No que tange aos fundamentos neurobiológicos, a aprendizagem motora depende criticamente da modificação da eficácia sináptica em circuitos neurais específicos, processo conhecido como plasticidade sináptica de longa duração, Long Term Potentiation, LTP, ou potenciação de longo prazo. A LTP, descoberta experimentalmente por Bliss e Lomo em 1973, constitui o substrato celular da memória motora, caracterizando-se pelo aumento persistente da transmissão sináptica em vias neurais específicas após estimulação repetitiva, Kandel et al., 2013. No córtex motor primário, M1, área responsável pela execução voluntária de movimentos, a prática sistemática de habilidades motoras induz reorganização topográfica representacional, com expansão das áreas corticais dedicadas aos músculos específicos envolvidos na tarefa, Pascual Leone et al., 1995. Estudos utilizando estimulação magnética transcraniana demonstraram que apenas algumas horas de prática de sequências motoras complexas são suficientes para induzir modificações na excitabilidade cortical, evidenciando a rapidez com que o sistema nervoso responde à experiência motora, Classen et al., 1998. Além do córtex motor, múltiplas estruturas subcorticais e cerebelares participam da aprendizagem motora. O cerebelo, tradicionalmente associado à coordenação motora e equilíbrio, desempenha papel crucial na detecção de erros e na atualização de modelos internos de controle feed-forward, ou antecipatório, permitindo a execução de movimentos fluidos e precisos sem necessidade de feedback sensorial contínuo, Volpert et al., 1998. Os gânglios basais, por sua vez, estão implicados na seleção de padrões motores adequados e na modulação da amplitude e velocidade dos movimentos, contribuindo para a automatização de habilidades previamente controladas conscientemente, Graibiel, 2005. A integração funcional dessas estruturas, mediada por circuitos córtico-estriatais corticais e córtico-cerebelo-corticais, constitui a base neural da expertise motora, Hardwick et al., 2013. No contexto do desenvolvimento infanto-juvenil, a neuroplasticidade apresenta características distintivas que têm implicações diretas para a pedagogia do esporte. Durante a infância, observa-se exuberância sináptica, com formação de conexões neurais em quantidade superior à observada no adulto, seguida por poda sináptica, synaptic pruning, ou eliminação seletiva de sinapses, durante a adolescência, processo que refina os circuitos neurais de acordo com as demandas ambientais, Utenlocher, Dabhoekar, 1997. Paralelamente, ocorre mielinização progressiva das fibras nervosas, aumentando substancialmente a velocidade de condução dos impulsos e a eficiência da comunicação interregional no cérebro, Paus, 2005. Esses processos de maturação neural criam períodos sensíveis para a aquisição de habilidades motoras específicas, durante os quais a prática adequada produz efeitos maximizados sobre o desenvolvimento da competência motora, Baltimore, 2001. O voleibol, como atividade esportiva, impõe demandas sensoriomotoras particularmente complexas que exigem integração neural sofisticada. A natureza intermitente do jogo, caracterizada por ciclos de esforço de alta intensidade intercalados com pausas breves, requer capacidade de processamento rápido de informações visuais para antecipação das trajetórias da bola, tomada de decisão sob pressão temporal e execução de respostas motoras precisas, Marcelino et al.,
2014. O ataque, por exemplo, envolve a integração de informações proprioceptivas do sistema vestibular e musculoesquelético para controle postural, processamento visual da altura e velocidade da bola, planejamento motor da trajetória de aproximação e coordenação intersegmentar para a execução do gesto de golpeio, tudo em frações de segundo, Cousseiro et al., 2013. Essa complexidade explica por que a aquisição da expertise no voleibol requer anos de prática deliberada, tipicamente estimados em mais de 10.000 horas para atingir níveis de excelência internacional, Erickson et al., 1993. As teorias contemporâneas do controle motor oferecem frameworks conceituais para compreender como o sistema nervoso organiza a ação no voleibol. A teoria dos sistemas dinâmicos, Dynamic Systems Theory, ou teoria dos sistemas dinâmicos, desenvolvida por Stertelen e colaboradores, concebe o movimento como um fenômeno auto-organizado emergente da interação entre componentes do sistema motor, características da tarefa e propriedades do ambiente, rejeitando a noção de programas motores pré-estabelecidos no cérebro. Telen, Smith, 1994. Nessa perspectiva, a variabilidade do movimento não representa ruído a ser eliminado, mas constitui recurso funcional que permite a exploração do espaço de soluções motoras e a adaptação a perturbações ambientais. Davids et al., 2003. Para o voleibol, isso implica reconhecer que não existe técnica ideal única para executar fundamentos como o saque ou o ataque, mas sim famílias de soluções motoras igualmente funcionais, adaptadas às características individuais do atleta e às demandas específicas da situação de jogo. A teoria da complexidade e a abordagem ecológica complementam essa visão, enfatizando o papel da informação ambiental na regulação da ação. A hipótese da especificação direta, Direct Perception, ou percepção direta, proposta por James Gibson, sustenta que os organismos detectam diretamente as possibilidades de ação, affordances, ou valências de ação, oferecidas pelo ambiente, sem necessidade de processamento interno elaborado de representações mentais. Gibson, 1979. No voleibol, isso significa que atletas experientes extraem informações invariantes específicas da trajetória da bola e da configuração espacial dos adversários, permitindo respostas adaptativas rápidas fundamentadas na percepção direta das oportunidades de ação. Fagen et al., 2008. Estudos utilizando análise de movimentos oculares demonstram que jogadores de elite apresentam padrões de busca visual mais eficientes, focando em informações relevantes e ignorando estímulos irrelevantes, diferentemente de novatos que distribuem atenção de forma mais aleatória. Vasquez por Mendy et al., 2021. A prática deliberada, deliberate practice, ou prática deliberada, conceito desenvolvido por Anders Ericsson, destaca-se como variável moderadora crucial da aquisição de expertise motora. Diferentemente da mera repetição de atividades, a prática deliberada caracteriza-se por ser planejada estruturalmente pelo professor ou treinador, com objetivos específicos de melhoria, exigindo considerável esforço mental, fornecendo feedback imediato e envolvendo repetições sucessivas das mesmas ou similares tarefas. Erickson, 2006. No voleibol de base, a implementação da prática deliberada requer cuidadosa consideração do nível de desenvolvimento do atleta, uma vez que crianças e adolescentes apresentam limitações cognitivas quanto à capacidade de atenção sustentada e processamento de feedback complexo. Memmert, 2006. A segmentação da habilidade em componentes manejáveis, a progressão da dificuldade de forma gradual e a utilização de analogias e metáforas facilitadoras da compreensão constituem estratégias efetivas para viabilizar a prática deliberada em públicos infantis. Williams, Ford, 2009. O feedback assume papel central na neuroaprendizagem motora, funcionando como mecanismo de realimentação que permite a comparação entre o resultado pretendido e o efetivamente alcançado, gerando sinais de erro que impulsionam ajustes subsequentes. O feedback extrínseco, fornecido pelo treinador ou por dispositivos tecnológicos, complementa o feedback intrínseco, proveniente dos receptores sensoriais do próprio executante. Schmidt, Lee, 2019.
Pesquisas indicam que a frequência do feedback extrínseco deve ser manipulada de acordo com o estágio de aprendizagem. Iniciantes beneficiam-se de feedback frequente e imediato para estabelecer referências de erro, enquanto aprendizes intermediários e avançados apresentam melhor desempenho com frequência reduzida, que favorece o desenvolvimento de processos de detecção de erro intrínsecos e a retenção de longo prazo. Weinstein, Schmidt, 1990. No voleibol de base, a utilização de tecnologias como análise de vídeo em tempo real, sensores de movimento e realidade virtual oferece possibilidades inéditas de enriquecimento do feedback, embora sua implementação deva considerar a carga cognitiva imposta aos jovens atletas. Miller et al., 2017. A sequência pedagógica proposta fundamenta-se na integração dos princípios anteriormente discutidos, organizando o processo de ensino-aprendizagem em fases progressivas que respeitam a lógica do desenvolvimento neural e motor. A primeira fase, denominada de exploração e diversificação motora, destina-se às categorias de iniciação, até aproximadamente 10-11 anos, e concentra-se no desenvolvimento de repertório motor amplo, fundamentado na plasticidade neural exuberante característica dessa idade. Durante essa fase, a exposição a variadas experiências motoras, incluindo diferentes esportes e atividades de movimento, promove a formação de base neural diversificada que subsidiará a especialização posterior. Cote, Fraser Thomas, 2007. No contexto do voleibol, isso traduz-se em atividades que desenvolvem coordenação geral, equilíbrio, agilidade e capacidade de adaptação a diferentes estímulos, sem ênfase excessiva na técnica específica dos fundamentos. Jogos reduzidos, atividades lúdicas e desafios motores variados constituem as estratégias pedagógicas predominantes nessa etapa. A segunda fase, de especialização técnica inicial, corresponde aproximadamente à faixa etária de 11 a 14 anos, período em que a poda sináptica se intensifica e os circuitos neurais começam a especializar-se em função das demandas específicas. Nesta fase, introduz-se sistematicamente os fundamentos do voleibol: saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa, utilizando abordagens que privilegiam a compreensão dos princípios de ação sobre a repetição mecânica. A metodologia dos jogos reduzidos, Teaching Games for Understanding, ou ensino através de jogos para compreensão, desenvolvida por Bunker e Thorpe, oferece framework adequado, propiciando que os jovens atletas desenvolvam compreensão tática simultaneamente à aquisição técnica, em contextos que preservam a variabilidade e a tomada de decisão. Bunker, Thorpe, 1982. A progressão das tarefas segue o princípio da complexidade crescente, iniciando com situações de baixa variabilidade e pressão temporal, gradualmente aumentando o número de variáveis a serem processadas e a velocidade de execução exigida. A terceira fase, de refinamento técnico-tático, abrange a faixa de 14 a 17 anos, quando a mielinização das vias motoras está bastante avançada, permitindo execuções rápidas e precisas. O foco pedagógico desloca-se para a consistência técnica sob pressão, a leitura de jogo e a especialização posicional. A prática deliberada assume características mais intensivas, com sessões estruturadas para desenvolvimento de aspectos específicos da performance, mantendo, contudo, a integridade dos contextos de jogo como referência última da validade da habilidade desenvolvida. O feedback torna-se mais detalhado e orientado para nuances técnicas, aproveitando a maior capacidade de processamento de informações complexas típica dessa faixa etária. Vasquez por Mendy et al., 2021. A utilização de tecnologias de análise de desempenho, biomecânica e neurofeedback pode ser introduzida de forma seletiva, visando otimizar a eficiência do treinamento. A quarta fase, de performance e automatização, corresponde às categorias juvenis e adultas, quando o objetivo é maximizar a expressão do potencial desenvolvido nas fases anteriores. A neuroplasticidade, embora reduzida comparativamente às fases anteriores, permanece presente, permitindo refinamentos contínuos e adaptações a novas demandas. O treinamento enfatiza a estabilidade da performance em competições,
a resiliência psicológica e a gestão da carga de treinamento para prevenir lesões de sobrecarga, Soligard et al., 2016. A manutenção da variabilidade do movimento, mesmo em níveis de alta especialização, protege contra a rigidez técnica e facilita a adaptação a situações inesperadas de jogo, conforme preconizam os princípios da teoria dos sistemas dinâmicos, Seifert et al., 2013. A avaliação do desenvolvimento motor no voleibol de base deve transcender as métricas tradicionais de desempenho técnico, incorporando indicadores neurofuncionais e de capacidade adaptativa. Testes de controle motor, como análise da estabilidade postural em superfícies instáveis, avaliação da coordenação intersegmental e medidas de tempo de reação e tomada de decisão, fornecem informações sobre a maturidade dos sistemas neurais subjacentes à performance, Grassi et al., 2021. O monitoramento longitudinal desses indicadores permite ajustes individualizados na periodização do treinamento, respeitando os tempos biológicos de desenvolvimento de cada atleta e evitando os riscos da especialização precoce, que incluem burnout, lesões por sobrecarga e abandono prematuro da modalidade, Mostafa Vifar et al., 2013. As implicações práticas da neuroaprendizagem motora para o voleibol de base são amplas e multifacetadas. Para os treinadores, exige-se atualização conceitual que lhes permita compreender os processos neurais da aprendizagem, transcendendo a lógica da repetição mecânica para abraçar abordagens que promovam a adaptabilidade e a solução de problemas motores. Para os gestores de programas de formação, impõe-se a reestruturação curricular que valorize as fases iniciais de diversificação motora e assegure progressões adequadas para a especialização. Para os preparadores físicos, destaca-se a importância do desenvolvimento neuromotor integrado, que prepare o sistema nervoso para as demandas específicas do voleibol, não apenas os sistemas cardiorrespiratório e músculo-esquelético, Lloyd et al., 2015. Para os pais e responsáveis, evidencia-se a necessidade de compreensão sobre os tempos biológicos do desenvolvimento, evitando pressões por resultados imediatos que comprometam a longevidade na modalidade. Conclusão: o presente estudo permitiu analisar os fundamentos neurocientíficos da aprendizagem motora aplicados ao voleibol de base, propondo uma sequência pedagógica fundamentada nos princípios de neuroplasticidade, controle motor dinâmico e teorias contemporâneas da ação. Os achados evidenciam que a aquisição de habilidades no voleibol depende criticamente da modificação estrutural e funcional de circuitos neurais específicos, processo que ocorre de forma maximizada durante os períodos de maior plasticidade cerebral na infância e adolescência. A compreensão desses mecanismos oferece subsídios para a otimização dos processos de ensino-aprendizagem, orientando decisões sobre o timing da especialização, a natureza das experiências motoras oferecidas e as estratégias de feedback mais adequadas a cada fase do desenvolvimento. A sequência pedagógica proposta, organizada em 4 fases progressivas de exploração, especialização inicial, refinamento e performance, fundamenta-se na convergência de evidências neurocientíficas, biomecânicas e pedagógicas, oferecendo framework para a organização curricular de programas de formação. A ênfase na diversificação motora inicial, seguida por especialização gradual que preserva a variabilidade e a adaptabilidade, alinha-se aos princípios da neuroplasticidade dependente da experiência e contraria práticas de especialização precoce frequentemente observadas no contexto esportivo brasileiro. As implicações teóricas desta pesquisa situam-se na contribuição para a integração dos campos da neurociência do esporte e da pedagogia do voleibol, campos tradicionalmente pouco dialogantes. A aplicação de conceitos como affordances, prática deliberada, sistemas dinâmicos e plasticidade sináptica ao contexto específico do voleibol de base amplia o repertório teóricos disponível para a compreensão da aquisição de expertise na modalidade. As implicações práticas abrangem desde a formação de treinadores até a organização de competições infantis, demandando mudanças estruturais na forma como a iniciação esportiva é conduzida no país.
Recomenda-se para pesquisas futuras a investigação empírica dos efeitos de diferentes sequências pedagógicas sobre indicadores neurofuncionais e de performance em voleibolistas de base, utilizando metodologias que incluam neuroimagem, eletrofisiologia e análise quantitativa do movimento. Estudos longitudinais que acompanhem atletas desde a iniciação até níveis de alto rendimento, mapeando trajetórias de desenvolvimento neural e motor, ofereceriam contribuições substantivas para a validação e refinamento das proposições aqui apresentadas. Adicionalmente, investigações sobre a eficácia de tecnologias emergentes, como realidade virtual e neurofeedback, no aceleramento da aprendizagem motora no voleibol, configuram-se como promissoras frentes de pesquisa. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Baltimore, D. Aprendizagem motora e desenvolvimento neural na infância, implicações para o esporte. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 15, número 2, p. 123 a 135, 2001. 2. Bunker, D. Thorpe, R. A Model for the Teaching of Games in Secondary Schools. Bulletin of Physical Education, v. 18, número 1, p. 5 a 8, 1982. 3. Classen, J. et al. Rapid Plasticity of Human Cortical Movement Representation Induced by Practice. Journal of Neurophysiology, v. 79, número 2, p. 1117 a 1123, 1998. 4. Cote, J. Fraser Thomas, J. Youth Involvement in Sport, em Crocker, P. R. E. ed. Sport Psychology, A Canadian Perspective. Toronto, Pearson Prentice Hall, 2007. p. 266 a 294. 5. Colseiro, M. S. et al. The Effects of Changing Rules and Play Informations on the Tactical Behavior of Under 15 Futsal Teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 13, número 3, p. 866 a 879, 2013. 6. Davids, K. et al. Movement Systems as Dynamical Systems, The Functional Role of Variability and Its Implications for Sports Medicine. Sports Medicine, v. 33, número 4, p. 245 a 260, 2003. 7. Davids, K. et al. Dynamics of Skill Acquisition, A Constraints-Led Approach. Champaign, Human Kinetics, 2008. 8. Erickson, K. A. The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance. Em Erickson, K. A. et al. ed. The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. p. 683 a 703. 9. Erickson, K. A. Cramp, R. T. Task Homer, C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, v. 100, número 3, p. 363 a 406, 1993. 10. Fagen, B. R. et al. A Dynamical Model of Visually Guided Steering, Obstacle Avoidance, and Route Selection. International Journal of Computer Vision, v. 54, número 1 a 3, p. 13 a 34, 2003. 11. França, C. et al. Lesões no voleibol, revisão sistemática sobre a incidência e fatores de risco. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 25, número 5, p. 412 a 418, 2019. 12. Gentili, A. M. Skill Acquisition, Action, Movement, and Neuromotor Processes. Em Carr, J. H. Shepard, R. B. ed. Movement Science, Foundations for Physical Therapy and Rehabilitation. 2nd ed.
Rockville, Aspen Publishers, 2000. p. 111 a 187. 13. Gibson, J. J. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Houghton Mifflin, 1979. 14. Grace, A. et al. Neurocognitive and Neuromotor Screening in Youth Volleyball Players, A Prospective Study. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 12, p. 1389 a 1397, 2021. 15. Graibiel, A. M. The Basal Ganglia, Learning New Tricks and Loving It. Current Opinion in Neurobiology, v. 15, número 6, p. 638 a 644, 2005. 16. Hardwick, R. M. et al. Neural Correlates of Motor Memory Consolidation. Journal of Neuroscience, v. 33, número 8, p. 3494-3504, 2013. 17. Hillman, C. H. et al. Be Smart, Exercise Your Heart, Exercise Effects on Brain and Cognition. Nature Reviews Neuroscience, v. 9, número 1, p. 58 a 65, 2008. 18. Hoffman, J. et al. Neuroplasticity and Motor Learning in Children, Implications for Pediatric Physical Therapy. Pediatric Physical Therapy, v. 28, número 2, p. 123 a 130, 2016. 19. Utenlocher, P. R. Dabhoukar, A. S. Regional Differences in Synaptogenesis in Human Cerebral Cortex. Journal of Comparative Neurology, v. 387, número 2, p. 167 a 178, 1997. 20. Kandel, E. R. et al. Principles of Neural Science. 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2013. 21. Klein, J. A. Jones, T. A. Principles of Experience Dependent Neural Plasticity, Implications for Rehabilitation After Brain Damage. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, v. 51, número 1, p. S225S239, 2008. 22. Latache, M. L. Fundamentals of Motor Control. New York, Academic Press, 2012. 23. Lloyd, R. S. et al. The Long-Term Athletic Development Model, Physiological Evidence and Application. Journal of Sports Sciences, v. 34, número 18, p. 1723 a 1732, 2015. 24. Marcelino, Rua et al. Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 28, número 10, p. 2785-2791, 2014. 25. Memert, D. Long-Term Motor Memory, The Effects of Practice on the Retention of Catching Skills. Perceptual and Motor Skills, v. 103, número 3, p. 712 a 714, 2006. 26. Mostafa Vifar, A. M. et al. A Systematic Review of Lower Extremity Overuse Injuries in Pediatric and Adolescent Sports. International Journal of Athletic Therapy and Training, v. 18, número 4, p. 24 a 30, 2013. 27. Miller, S. et al. The Influence of Visual Feedback on the Learning of a Complex Dance Choreography. Journal of Sports Sciences, v. 35, número 18, p. 1795 a 1803, 2017. 28. Newell, K. M. Motor Skill Acquisition. Annual Review of Psychology, v. 42, número 1, p. 213 a 237, 1991. 29.
Pascoal Leone, A et al. Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. Journal of Neurophysiology, v. 74, número 3, p. 1037 a 1045, 1995. 30. Paus, T. Mapping Brain Maturation and Cognitive Development During Adolescence. Trends in Cognitive Sciences, v. 9, número 2, p. 60 a 68, 2005. 31. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Learning and Performance, From Principles to Application. 6th ed. Champaign, Human Kinetics, 2019. 32. Seifert, L. et al. Skill Transfer, Affordances and the Theory of Deliberate Practice. Human Movement Science, v. 32, número 6, p. 1635 a 1651, 2013. 33. Chefzada, M. The Biomechanics of Volleyball Spike, A Review. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 11, número 4, p. 567 a 578, 2016. 34. Soligard, T. et al. How much is too much? International Olympic Committee Consensus Statement on Loading Sport and Risk of Illness. British Journal of Sports Medicine, v. 50, número 17, p. 1030 a 1041, 2016. 35. Telen, E. Smith, L. B. A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. Cambridge, MIT Press, 1994. 36. Vasquez Pourmende, T. et al. Visual Search Strategy in Expert Volleyball Players, an Eye Tracking Study. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 22, p. 2567-2575, 2021. 37. Williams, A. M. Ford, P. R. Promoting a Skills-Based Agenda in Olympic Sports, The Role of Skill Acquisition Specialists. Journal of Sports Sciences, v. 27, número 13, p. 1381 a 1392, 2009. 38. Weinstein, C. J. Schmidt, R. A. Reduced Frequency of Knowledge of Results Enhances Motor Skill Learning. Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory, and Cognition, v. 16, número 4, p. 677 a 691, 1990. 39. Volpert, D. M. et al. Internal Models in the Cerebellum. Trends in Cognitive Sciences, v. 2, número 9, p. 338 a 347, 1998. 40. Hill, A. P. Perfectionism and Burnout in Junior Soccer Players, A Test of the 2x2 Model of Dispositional Perfectionism. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, número 1, p. 18 a 29, 2013. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.